Parte 13, lendo o finalzinho da parte 12. Assistiram uma palestra com um médium e depois foram para uma sessão de passes. Ele estranhou. Entrou numa sala onde várias pessoas em pé estavam concentradas de olhos fechados em contato com espíritos. Formavam duas filas, uma de frente à outra. Pareciam possessos. Incensos ardiam em tigelas de porcelana, perfumando e esfumaçando o ambiente pouco iluminado. Parecia-lhe uma coisa surreal. Nunca tinha visto coisa igual. Lembrava cinema de ficção ou de magia. Nesta sala, os interessados recebiam o passe. Uma jovem em silêncio o conduziu na sala e o fez sentar numa cadeira. A senhora que o atendeu não abriu os olhos durante o passe. Apenas fazia orações e pedia a intercessão dos espíritos bons para que a vida da pessoa que estava à sua frente melhorasse. Luís Mário baixou a cabeça e preferiu ficar de olhos fechados até o final da sessão, quando a moça o reconduziu para fora da sala. A experiência o deixou impressionado. Foi muito estranho. Havia sido uma espécie de sonho. Na sequência, foram a uma casa afastada na periferia. Uma mãe de santo, a tal baiana, toda paramentada, era uma senhora gorda que embebia galhos de arruda numa água perfumada e aspergia no interessado. Ela se postava mostrando um sorriso gentil na entrada de um centro de umbanda. Ali ele recebeu a bênção dos orixás. Próximo capítulo, The Jokers. Durante 3 meses ele substituiu Edson até ele melhorar da mão. Contudo, havia conquistado a simpatia e a admiração do pessoal. Pediu apoio para lhe arranjarem alguma boca a fim de continuar ganhando uns trocados como músico. Conseguiram colocá-lo numa outra banda que estava sem baterista fixo. No novo conjunto, Luís Mário viu que os músicos eram mais jovens, mas melhores e mais exigentes. O problema era sua idade. Para poder tocar à noite, precisavam de uma ordem judicial e um responsável. Era impossível, já que ele se negava a pedir favor para os parentes. Mesmo assim arriscavam, já que ele era alto e corpulento. Usava um boné. De longe, podia enganar. Era preciso se aproximar para ver que era um menino imberbe. Melhor e mais tranquilo seria tocar em matinés dançantes, nome não apropriado, já que aconteciam à tarde. O grupo chamava-se The Jokers e havia sido formado há meio ano. O baterista havia desistido de ser músico e foi trabalhar como manobrista numa oficina mecânica, alegando que ganharia um salário melhor num emprego estável. Tocavam todos os domingos numa matiné no Colégio Silon Rosa, cobrando pouco mais que um salário mínimo. Na época, era de 45 cruzeiros por apresentação, rateado entre os 4 componentes. Dava para sobreviver morando no cortiço, ainda de forma precária, garantindo apenas moradia e o lanche. Ficou preocupado. Quando substituiu Edson no grupo dele, o cachê era maior. Achou que os novos colegas cobravam pouco pelas apresentações. Talvez precisasse de mais uma fonte de renda, mas não tinha ideia. As nozes haviam escasseado. Sua sobrevivência dependia apenas do grupo. Comida diferente só nos dias que os soldados resolvessem assar alguma carne. A única solução era convencer os colegas de banda a aumentarem o preço dos cachês, mas faltou coragem de expor o que pensavam. Era novo no grupo e poderiam achar uma petulância de sua parte. Esperaria a melhor oportunidade para se expor. Num domingo, 2 jovens o procuraram após uma matinê no Silon. Eram de São Cepé
e queriam contratar a banda para animar uma festa num clube de sua cidade. Era a oportunidade que ele aguardava. Quanto vocês cobram por reunião dançante? Luiz Mário não pensou muito, adiantou-se e disse bem alto e com segurança: 250 pilas. Pila é a maneira como muitos gaúchos se referem ao dinheiro. Originou-se quando os partidários de Raul Pila, um médico político, resolveram criar uma cédula para ajudá-lo, pois enfrentava dificuldade durante a ditadura Vargas. Teve que se exilar. As cédulas valiam 100 cruzeiros cada, tinham a assinatura de Raul Pila e se popularizaram, fazendo com que os gaúchos chamassem qualquer quantia de pila. O hábito ainda persiste. Seus colegas riram, achando que ele estava fazendo piada, mas se calaram quando, inesperadamente, um dos rapazes, sem se abalar com o preço, disse: Está bom, vocês aceitam que a gente pague só na hora da festa? Pode ser com cheque? Ah, e tem as despesas de viagem e comida, complementou Luiz Mário, pensando muito mais em si. Uma Kombi dá para levar tudo? Dá, disse Ervin, já entusiasmado com a proposta. A janta pode ser no clube mesmo, antes de iniciar a festa. Sábado mandamos uma Kombi buscar vocês. É só nos informar o endereço de onde podemos pegar vocês. Logo que os CPenses se afastaram, Ervin fechou os punhos e gritou: Ihu! Malandro, que susto tu me deu, disse Arisoli, o baixista. Eu quase abri a boca para dizer que tu estava brincando quando pediu 250 pilas. Porra, dá para encher os bolsos. Vamos ter que caprichar, disse Eloy, o solista do grupo. E tem mais. Esse será nosso preço agora, disse Luiz Mário com autoridade. Não sei, isso aqui pode ser uma exceção. Talvez os caras não saibam quanto as bandas cobram por festa. Tem banda que cobra no máximo 100 pilas. Mas não são tão bons como nós, pô, lembrou Luiz Mário. Temos que arriscar, concluiu Eloy. Esses caras aceitaram nos pagar na maior, sem pechinchar. Acho que nós estávamos de bobeira na hora de cobrar cachê. Vamos concluir, a gente é inexperiente nesse ramo. Convenhamos, né? Os contratos posteriores foram todos no mesmo preço. Finalmente, Luiz Mário conseguiu comprar um colchão de espuma, travesseiro e cobertores num bric-a-brac, por ser tudo mais barato. Sentia-se feliz. Era pouca coisa, mas para ele era como se fosse uma entrada no paraíso. Manteve seu papelão no estrado da cama, onde jogou o colchão por cima. A noite não estava muito fria, mas mesmo assim cobriu-se com o cobertor. O sorriso e o orgulho não abandonavam seu rosto. Finalmente teve uma noite confortável. Depois de meses, quando raramente dispunha de um prato de comida normal, pôde ir a um restaurante e se esbaldar num churrasco ou numa galeteria com os amigos. Sua alimentação ainda era à base de leite em pó, pão d'água, chocolatado, café solúvel, mortadela, presunto, queijo e arroz com algum tipo de carne. Também tirava 2 dias da semana e ia a um restaurante onde se esbaldava num à la minuta. Nas ocasiões que ia com os amigos, era um glutão que chamava a atenção, comia com prazer e sempre era o último a satisfazer o apetite. Tu come como se fosse um condenado, brincou Eloy, impressionado com seu apetite voraz. Eita cara bom de garfo! Parece que é a tua última refeição, continuava Arisoli. Vai devagar, bicho. Durante a semana me viro só na base do lanchinho, explicava. Aí nem me importo se reparam. Me esbaldo com prazer. E que honra! Pôde colaborar com uma costela para o churrasco que os amigos soldados promoviam. Como não tinha tempo para catar lenha, também levou carvão. Desta vez comeu sem constrangimento.
Era uma autoridade, alguém que estava patrocinando o rango. Que felicidade! Outra grande conquista foi poder comprar um rádio que funcionava tanto a pilha como na corrente elétrica. Podia escutar os últimos lançamentos e sintonizar emissoras de várias partes do mundo. As rádios brasileiras eram obrigadas a retransmitir às 19 horas um programa noticioso chamado A Voz do Brasil. Ele não gostava. Eloy lhe sugeriu sintonizar a BBC de Londres, que nesse horário apresentava programas destinados ao Brasil e a quem entendesse a língua portuguesa. Na madrugada, tornou-se fã das rádios argentinas. Um dos seus programas favoritos era o Definitivamente Cossack. Era o que ele entendia sem jamais saber o que significava ou se escrevia. Com Edgardo Soares, que ele escutava nas primeiras horas da madrugada. Ligava com o som baixinho e encostava no seu travesseiro. Paul não se importava e dizia que gostava de dormir com música. Pela manhã, dividia-se entre a programação das rádios do Paraná e da Rádio Medianeira de Santa Maria, onde até fazia solicitações num programa chamado Seu Gosto, Sua Música. Às 11 horas, gostava do programa do ator Pedro Freire Júnior. Ao meio-dia, passou a ser fã de O Poder da Mensagem, de Hélio Ribeiro, na Rádio Bandeirantes. Eloy era seu parceiro de troca de ideias sobre rádio e música. Gostava de visitar o amigo que tinha uma vitrola e muitos discos. Com ele começou a escutar música clássica. O pai de Eloy era um intelectual e aparecia nessas horas para explicar as obras. Ele ficou curioso e assim Beethoven, Bach, Villa-Lobos, Mozart, Carlos Gomes e outros compositores clássicos entraram em sua vida. Para saciar sua sede de conhecimento, passou a frequentar a biblioteca pública. Descobriu que era um ótimo ambiente. Havia muitas revistas e jornais. Era um local excelente para preencher as horas de ócio, principalmente à tarde, quando não tinha nada para fazer. Uma grande vantagem: o mictório da biblioteca era limpo, diferente do cortiço, onde a higiene não era observada e era fétido. Então, sempre procurava fazer suas necessidades naquele ambiente. A pelugem no rosto aparecia. Começou a se escanhoar. Inicialmente, passava o aparelho aparando os pelos a seco, mas eles endureciam com o passar do tempo, e o desconforto aparecia também. Não raro acabava provocando pequenas feridas no rosto. Edson lhe recomendou uma mania sua que ele adorou: fazer a barba durante o banho. Os pelos ficavam mais flexíveis e o escanhoar era mais suave e menos dolorido. E tu economiza no creme de barbear, que não é preciso nesse caso. Depois de 16 anos, deixou o cabelo crescer e adorava andar de óculos escuros. Um dia, andando pelo centro da cidade, deparou-se frente a frente com seu pai. Ele esfriou, mas o velho não o reconheceu. Passado o susto, achou divertido o ato de cruzar caminho por ele de novo. Até parou ao seu lado quando seu pai contemplava uma vitrine. Ele continuava sem reconhecer o filho. Em outras oportunidades, chegou a passar por alguns parentes e velhos amigos, mas não se identificou. Temia que denunciassem seu paradeiro ou dissessem quem era ele. Por ser comilão, os amigos passaram a chamá-lo de Garfo. Ele não gostou do apelido, mas acedeu por achar um ótimo subterfúgio para evitar que seus parentes o identificassem. Até apresentava-se olvidando o nome brincando. Muito prazer, pode me chamar de Garfo. Doutor Garfo, por favor. Ele voltou a encontrar seu pai em outras ocasiões. Deixara também a barba crescer, o que evitava cada vez mais o reconhecimento. Geralmente o via no banco,
onde ambos tinham contas. Uma vez passou por uma situação constrangedora. Já era um homem de 20 anos de idade. Um bancário o atendia porque ele tinha dinheiro aplicado em operações bancárias, fruto de sua atividade como corretor de imóveis. Eis que seu pai entra e se senta numa cadeira esperando a vez de ser atendido. Castilhos, o bancário que o atendia, viu que ambos tinham o mesmo sobrenome. Conheces o seu José Maria Zanini? Ele procurou não demonstrar desconforto ao ouvir aquele nome. Não, não conheço. Este senhor ali não é teu parente? Tem o mesmo sobrenome. Ele olhou e sentiu maior o seu desconforto. Virou o rosto rapidamente, temendo ser reconhecido. Não sei quem é. Peraí que vou te apresentar, então. Ele se desesperou e chegou a segurar o braço de Castilhos. Não, não me apresente. Na realidade, estou te mentindo. Sei muito bem quem é aquele velho. É um parente e não me dou com ele. É meu desafeto, a gente se odeia. Bah, que cagada eu ia dar então. Deixa assim que é melhor. Amanhã tem mais.